Livro A Gênese, de Allan Kardec. Terceira parte, capítulo 17. As predições do Evangelho. O juízo final. 62. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no trono de sua glória. E, com todas as nações reunidas à sua frente, ele vai separar uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham a mim, vocês que foram os abençoados do meu Pai. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. 63. Como o bem deve reinar sobre a terra, é necessário que os espíritos obstinados no mal e que possam lhe trazer perturbações sejam excluídos. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo necessário para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terrestre tem que elevar na hierarquia dos mundos, essa morada será interditada a encarnados e desencarnados que não aproveitaram os ensinamentos que aí receberam. Serão exilados para mundos inferiores, assim como outrora os espíritos da raça adâmica foram enviados em exílio para a Terra. Ao mesmo tempo, serão substituídos por espíritos melhores, mais adiantados. Essa separação, que será presidida por Jesus, é que está afigurada nas palavras do juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Ver capítulo 16, item 31 e seguintes. 64. A doutrina de um juízo final, único e universal, que coloque um fim na atual humanidade, repugna à razão, uma vez que ela significaria a inatividade de Deus, durante a eternidade que antecedeu a criação da Terra, e durante a eternidade que vai se seguir após a sua destruição. Que utilidade teriam o Sol, a Lua e as estrelas, que, segundo o Gênesis, foram feitos para iluminar o mundo? Causa espanto que uma obra tão imensa tenha sido feita para durar tão pouco tempo e para beneficiar seres cuja maior parte estava condenada antecipadamente aos suplícios eternos. 65. Materialmente, a ideia de um julgamento único seria, até certo ponto, admissível para aquelas pessoas que não procuram a razão das coisas. Quando se acreditava que a humanidade toda estava concentrada na Terra e que tudo que está no universo teria sido feito para seus habitantes. Entretanto, isso é inadmissível, visto que temos o conhecimento da existência de milhares e milhares de mundos semelhantes que fazem com que a humanidade se perpetue pela eternidade afora. Entre esses mundos, a Terra é um dos menos consideráveis, ou seja, um simples ponto imperceptível. Só por esse fato, vemos que Jesus tinha razão ao dizer aos seus discípulos: existem muitas coisas que eu ainda não posso dizer, porque vocês não as compreenderiam. Uma vez que o progresso da ciência era indispensável para uma interpretação correta de algumas de suas palavras. Os apóstolos, São Paulo e os primeiros discípulos certamente teriam estabelecido alguns dogmas de modo muito diferente se tivessem tido acesso aos conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que possuímos hoje. Essa foi a razão para que Jesus adiasse o complemento de seus ensinamentos e anunciasse que todas as coisas haveriam de ser reestabelecidas. 66. Moralmente, um julgamento definitivo e sem apelação não se concilia com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta constantemente como um Pai bom, que deixa sempre aberta uma porta ao arrependimento e que está sempre pronto a estender seus braços ao filho pródigo. Se Jesus tivesse entendido o julgamento, juízo final, como algo que devesse dar um fim à humanidade, ele desmentiria suas próprias palavras.
Além disso, se o juízo final devesse apanhar os homens de surpresa, em meio aos seus trabalhos corriqueiros, e as mulheres grávidas, seria o caso de se perguntar com que finalidade Deus, que nada faz de inútil ou de injusto, deixaria crianças nascerem e criaria almas novas nesse momento supremo, durante o término inevitável da humanidade. Seria para submeter essas almas ao julgamento logo após terem saído do ventre materno, antes de terem consciência de si mesmas, enquanto outras tiveram milhares de anos para tomarem conhecimento da sua própria individualidade? Para que lado iriam essas almas recém-nascidas? Para a direita ou para a esquerda? Uma vez que elas ainda não são nem boas nem más, e para as quais todos os caminhos de progresso futuro encontram-se fechados para sempre, visto que a humanidade não mais vai existir? Ver capítulo 2, item 19. Aqueles cuja razão se contenta com semelhantes crenças e que as conservam estão no seu direito e ninguém tem nada a ver com isso. Mas que essas pessoas não se incomodem com aqueles que não compartilham de suas ideias. 67. O julgamento pelo processo da emigração, afastamento das almas para o mundo inferior, conforme foi explicado no item 63, é racional. Ele tem por base a mais rigorosa justiça, uma vez que o espírito tem o seu livre-arbítrio eternamente respeitado. Portanto, não constitui privilégio para ninguém, pois, para todas as criaturas, sem exceção alguma, Deus concede igual liberdade de ação para progredirem. O próprio aniquilamento de um mundo, que teria como consequência a destruição do corpo, não causaria nenhuma interrupção para a marcha progressiva do espírito. Essa é a consequência da pluralidade dos mundos, diversos mundos habitados, e da pluralidade das existências, diversas existências em corpo físico, reencarnação. Segundo essa interpretação, não é correta a utilização do termo juízo final, uma vez que os espíritos passam por semelhantes depurações a cada renovação dos mundos que habitam, até que atinjam um certo grau de perfeição. Assim, não existe juízo final propriamente dito, mas julgamentos gerais, em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações dos espíritos.